Fala galera, voltamos com mais um Bunker Geek, mais um resumo dela, The Last of Us, a série, episódio 3, solta a vinheta, editor! The Last of Us, episódio 3, o episódio mais polêmico que a gente teve até agora na série. E ó, antes de a gente começar a falar do episódio, já deixa o seu like? Já deixa o like, já segue a gente, já comenta aí o que você achou do episódio, qual a sua nota foi pro episódio de domingo, o último episódio, o terceiro. Já deixa o like, comenta, compartilha com geral aí, e é isso, ajuda a gente, beleza? Valeu! Vamos lá, episódio 3 de The Last of Us. Gabriel, qual a sua opinião sobre o que você tem a dizer no geral? Gostou, não gostou? Foi lacração? Fala pra gente. Bom, o terceiro episódio começa da onde terminou o segundo, obviamente, né? Onde nós temos um diálogo entre a Ellie e o Joel, o que, na minha opinião, vai mostrando, como a gente falou, né, do personagem cinza, onde vai dar uns tons mais claros pro Joel, né? Não deixa ele tão escuro. Que esses tons escuros até aparecem um pouquinho depois, no decorrer do episódio. E bom, o que me chamou a atenção, eu gostei muito de uma cena, foi quando ele falou que quando eles estavam tirando as pessoas da cidade, não tinha lugar para todo mundo, então eles tiveram que matar algumas pessoas, mesmo essas pessoas não estando com o vírus, não, com o fungo, perdão. E o que me chamou muita atenção foi uma cena que mostra uma mãezinha, primeiro mostra o paninho da criança, né? E depois mostra a mãe e a criança, que me deixou um pouquinho triste, que eu queria ter visto alguma coisa a mais ali, né? E podia até não ser eles morrendo, né? Porque seria um pouco pesado até demais, né? Mas nada que tire o brilho dessa cena. Cara, eu amei o episódio, pra mim foi um dos melhores episódios até agora que a gente teve, disparado, assim. Por tudo ele é completo, né? E assim, ele é o mais diferente do jogo que a gente teve até agora, né? Todos os episódios têm sido muito fiel ao jogo ali, expandido um pouco, mas esse foi o que teve de mais diferente, né? Ele mostrou aí a relação do Bill e do Frank. E no jogo a gente não tem essa relação do Bill com o Frank, né? A gente tem umas falas do Frank em relação ao Bill, e depois quando o Bill aparece ele já tá morto. A morte dele é diferente do que aconteceu na série, a gente vai chegar lá, mas pra mim foi um episódio ótimo, eu gostei de tudo no episódio, assim, desde o começo, da construção da narrativa dele até o final, né? E o começo, a gente tem aquele começo ali, né, do Joel e da Ellie, o Joel, né, tentando viver aquele luto dele, eles acabaram de perder a Tess, e aí ele sentado ali, ela meio que chama o Joel pro embate, né? Ela fala com ele vira pra ele e fala assim, não quero suas desculpas. Ele, não vou te pedir desculpa. Foi você que escolheu me levar, ninguém te obrigou a nada, né? Foi a escolha de subir da Tess. Então, assim, você tem que conviver com o que você decidiu, né? Não vem jogar a culpa pra mim, porque eu não tenho culpa, eu só tô sendo uma carga pra você, praticamente é o que ela fala com ele, né? Aí ele toma aquele choque de realidade, né? Até um pouco antes ele chega, ele abaixa, ele pega o negócio, ele come, ele nem olha pra cara dela, ele tá muito puro. Ele joga comida pra ela, eles começam a conversar e tal, né? Tipo, o episódio é sobre relação, sobre relacionamento, né? E a gente começa a ver isso, né? Esse entrosamento dos dois ali e tal. E a gente vai um pouco mais adiante e ele começa a falar sobre, diferente dos outros episódios, a gente não teve um flashback no início, ele já começa direto na vinheta, na abertura do episódio ali, né? E depois ele já entra com os dois e a gente vê o Joel falando, né? Que realmente crava aquela teoria, né, que os episódios, a gente estava tendo ali coisas sutis sobre o início da pandemia, foi realmente, né, através dos alimentos, né, da farinha, do açúcar, né, coisas que compõem 70% hoje da alimentação mundial, né, então a gente tem, o Joel fala sobre isso, né, e fala que foi muito rápido, as pessoas comeram num dia, já começaram a passar mal no final do outro dia e tal, e tipo, foi aquele surto global, e tipo, foi legal porque a gente não tinha essa informação também, assim, né, eu acho que a série ela já não precisa mais desses flashbacks no início da pandemia, porque nem ele, mostrou que nem eles sabem direito o que aconteceu, né, foi, tipo assim, aconteceu tudo muito rápido, eles ainda não tiveram essa certeza, tipo, vamos cravar que foi isso, vamos cravar que foi aquilo, eles ainda não tiveram, né? Sim.
Bom, e logo depois nos é apresentado o personagem do Bill, juntamente com aquela cena da mãe, da criancinha, o Foster, o Bill, né? Que ele tava com um bunker, né? Um bunker igual o nosso aqui que a gente tem, né? Claro que o nosso bunker era melhor. Ele tava no bunker e depois que todo mundo saiu fora da cidade, né? A guarda foi lá e retirou todos, ele ficou sozinho e dali ele começou a criar o próprio gado, alimentação, e nisso, ficando sozinho, né? Que é até uma parte que ele gosta, ele fala que prefere daquele jeito, ficar sozinho do que com alguém, tanto porque eu acho que ele nunca tinha conhecido alguém assim, né? Que depois ele vai conhecer o Frank e prefere ficar com ele. Bom, relacionamento dos dois, você pode até não gostar, mas é um relacionamento que é bom, construído, tô falando de personagem, construção de personagem. É um relacionamento que é bem construído e que tem uma cena final muito boa, mas que pra mim me tirou um pouco do episódio, porque a música que foi usada, eu já vi essa música sendo usada em outro filme, que é o filme A Chegada, do diretor Denis Villeneuve. Então foi uma música que eu já vi ela sendo usada em uma cena que pra mim é melhor ainda do que a da série, claro, um filme, uma série, vai ter uma diferença, né? E de ponto mais alto assim que eu lembro é isso, Bom, aí a gente teve o episódio mais diferente da série, mas com coisas que tem no jogo, né? Por exemplo, aquela cena da Ellie de frente pro jogo do Mortal Kombat, aquele a gente também tem no jogo, pô, sensacional. Depois que ele fala, né, que a gente vê lá os corpos e tal, e aí ele mostra que cara, a gente vê como tudo é novo pra ele, né? Tipo, ela chega, caraca, tipo, mano, não brinca, mano, olha isso aqui, é o jogo do Mortal Kombat, ela começa a falar da Milena, que não sei o que. Ela não viveu. Ela não viveu isso, né? Depois ela tá lá, ela vê um avião caindo, ela, nossa, é um avião, tipo, você voou no avião, então tipo, Joe, mas tipo, pô, muito ruim, tinha que pegar fila, o aeroporto é uma merda e tal, e tipo, é uma merda, cara. E tipo, e ela, pô, cara, mas você voou, mano. Então, tipo assim, cara, é muito bom ver isso, porque tipo assim, a gente realmente entende que, pô, ele não viveu nada disso, pra ela é tudo novidade. Né? E quando chega nessa parte, né, é legal da transição, parece que a gente vai ver um flashback daquilo que o jogo acabou de falar. Né? A gente vê o resto dos corpos que tá ali, né? E aí, tipo, pula pra moça com o bebê e tal. Só que não, aí já vai pro Frank, a gente começa a ver o Frank e tal, o Bill, perdão. E aí, tipo, no jogo a gente já chega na cidade, pô, é uma das ótimas partes do jogo, é muito boa essa parte. E a gente chega na cidade, ele começa a construir a cidade, a gente vê ele montando as armadilhas, que é o que realmente tem no jogo, né, em relação ao Bill. O Joel chega lá, pô, tem uma cena icônica dele de cabeça pra baixo, atirando, e o Bill chega e tira ele dali, eles vão saindo. E cara, no jogo teve ainda não apareceu na série, mas teve um infectado específico que ele aparece nessa cena do jogo, que é a cena da escola. A gente não teve nesse episódio, mas eu creio que ele possa ser adaptado no próximo episódio, a gente vai chegar lá, né? Então assim, cara, foi muito legal ver isso, né? O Bill montando essas armadilhas, que é a mesma coisa que tem no jogo, e ele vai e encontra o Frank, né? E aí a gente vê o Bill carrancudo, fechadão, e ele começa a se abrir. E é igual você falou, quem tá assistindo pode até não ter gostado, enfim, falar que foi lacração, cara, não foi, né? A relação dos dois é bem construída, não é gratuito, né? É assim, cara, a gente vai construindo ali, pô, pra mim é uma aula de roteiro, é uma aula de construção de personagens assim, incrível, porque a gente se importa, a gente começa a gostar dos dois, né? E quando chega aquele final, que pô, eles estão ali com aquela coisa do vinho e tal, e os dois tomaram, eu falei, cara, me surpreendeu porque no jogo o Bill não morre, né? A gente não tem isso do Bill morrer no jogo, né? E, cara, pra mim foi muito bom, né? E aquele flashback, né, de quando ele conheceu o Joe, a gente também não tem essa informação no jogo, né, de como eles se encontram e tal, né? Então, pô, foi incrível, né? E o Joe tá ali com ele e fala, não, também eu sou igual a você. E aí o Frank até brinca, né? Você é um paranoico, esquizofrênico, ele, não sou esquizofrênico. E, cara, muito bom que a gente vê que os dois são personagens iguais, né? Tipo assim, então os dois estão carrancudos, os dois não acreditam mais em nada, naquela questão da humanidade. A gente vai vendo isso ao longo do episódio, né? A gente vai vendo isso sendo quebrado com o Frank, né? Igual eu falei, o episódio ele se trata de relacionamento. Então a gente vê o relacionamento do Frank, do Bill e do Frank
O Bill, que não queria contato com ninguém, ele encontra o Frank. E aí o Frank começa a quebrar isso nele. Então o Bill, ele começa a se relacionar com alguém que ele não gostava, que ele nem queria lá, ele ia dar um prato de comida e queria que o cara fosse embora, né? Em contrapartida, quem que a gente tem de personagens da série que não gosta do outro? O Joe e a Ellie. Então, assim, é um paralelo entre os dois, né? A construção dos dois está começando a ser feita, né? A partir desse episódio, a gente vai ver isso mais e mais e mais. Nos outros vai começar a ficar mais intenso. Então, assim, eu achei o episódio incrível. Não achei nada gratuito no episódio. Eu achei que, tipo, pô, foi pra mim, igual eu falei, é um dos melhores episódios da série até agora pra mim. Em tudo que ele fez, se propôs, ele fez tudo certinho, entendeu? Ele não peca em nada e é no mínimo, né? Por exemplo, aquela cena final do Bill e do Frank, cara, relembra aquele primeiro encontro, ele faz a mesma comida, é o mesmo vinho, então, cara, foi assim, são os detalhes, é igual eu falo desde o primeiro vídeo, a série, ela tá se fazendo todos nos detalhes, no cuidado que ela tem em tudo, né? A exemplo do Frank com a Tess, quando a Tess e o Joe estão indo embora, né? Ele fala, cara, a gente devia fazer um código, tipo, sei lá, algo ligado a décadas. Anos 80 problema. Né? E a gente teve o primeiro episódio que a Ellie pega o caderno, não, anos 80 problema e tal, 60, 70 e assim por diante. Então, assim, a gente vê esse cuidado, né, com os episódios anteriores também e em tudo que a série ela tá se propondo e construindo. Pra mim, muito bom. Bom, o episódio pra mim foi bom. Dos três é o que eu menos gosto. Isso não quer dizer que o episódio é ruim, mas dos três é o que eu menos gosto. Pra não dizer que foi tudo 100%, teve uma coisa que eu não gostei muito, foi que o Bill, ele apresentou pra gente um personagem que se preparou tudo, assim, tinha um bunker lá que a gente falou, tinha comida lá, tinha várias coisas que ele precisava sobreviver. E eu vendo aquilo, eu esperava, tipo, se ele montou armadilhas para que, tipo, se ele encontrasse uma pessoa, ou ele daria comida e a pessoa ia embora, ou, sei lá, matava. Mas no caso ele pegou essa pessoa, deixou a pessoa tomar banho, comeu junto com a pessoa, deixou a pessoa tocar teclado. Tem até uma parte que eu até pensei que o Frank ia matar ele. Ele tá tocando teclado de costas pro Frank. Aí ele não tá vendo o Frank, né? Tipo, se fosse uma pessoa de má intenção, com certeza fazer alguma coisa ali. E no mais, nada que atrapalhe esse episódio, como eu falei. Você pode até não gostar, mas o episódio é bom, sim. E eu acho, tipo assim, não vou dizer com certeza agora, acho que isso é uma coisa que vai se provar durante o tempo da temporada, mas, tipo assim, a impressão que fica pra mim é que eu poderia ter pulado essa parte, obviamente, porque ela é boa, mas a impressão que fica no meu caso, acho que o Bruno discorda disso, mas que o episódio ele vai de um lugar pra lugar nenhum. Como eu falei, é uma coisa que pode se provar ao contrário durante o correr da série, temporada, ou não, né? Mas não mais nada que atrapalhe a série, mas eu só queria pontuar esses dois pontos. Assim, o que acontece? No jogo, eles passam pela cidade do Bill, justamente por causa da questão da bateria, né? Eles estão precisando de um carro e tal, então o Bill ia ajudar eles em relação a isso. Então, assim, eu não acho que o episódio não vai pra lugar nenhum, porque qual a diferença entre o episódio do jeito que ele foi? Se eles matam os zumbis, acontece exatamente igual ao jogo. Ia dar na mesma. O intuito era chegar no ponto final do carro e tal, só que assim, ele constrói toda uma narrativa. É igual eu te falei, é sobre relacionamento e ligação de personagem, né? É um paralelo que ele faz entre ele e o Joe, né? Igual eu falei. Mas a questão da homossexualidade e tudo mais, cara, no jogo o Bill é gay. Fica isso claro. A Ellie, então assim, o Bill até tem uma fala no jogo que ele fala que tinha alguém que ele gostava e tal, parceiro, ele começa a falar do Frank, e ele para de falar, ele pergunta da Tess, o Joe meio que desconversa em relação à Tess, a Tess já morreu também nessa cena do jogo, e aí chega lá na frente, ele encontra o Bill, ele encontra o Frank, perdão, e ele dá aquela balada, ele olha assim o corpo do Frank, ele foi mordido, e ele se mata enforcado. Né? E aí o Joe e o Bill encontram com ele, e aí ele tira e tal, o Joe meio que conversa com ele, mas ele se sente um pouco abalado. Então, e aí logo no final, né? Uma coisa que é legal também, quando ela chega na casa do Bill, e ela começa a pega aquilo, não sei o quê. E eu queria muito ter visto essa interação na série, não aconteceu, mas pra mim, tudo bem, beleza. Por exemplo,
no jogo, ela começa a futucar nas coisas dele e, tipo, é trocação de faca, né? Um xingando o outro toda hora, ele é desbocado, e o Bill também, aquele carrancudo e tal. E ela pega uma revista e ele, pô, não quero que você mexe nisso, não quero que você faça o que, não sei o que. Então eles estão sempre brigando. E eu queria ter visto esse encontro na série também, acho que seria interessante. E aí mostrou isso na série e falei, pô, bacana, né? Em relação, pra concluir, em relação ao Bill, ela até mostra depois que ela pega uma revista homossexual. Tem um cara na capa, sem camisa, né, pornográfica, ela olha, ela até faz aquela piadinha, né? Por que as páginas são grudadas e tal, né? E joga pela janela do carro depois. Então assim, pô, tava lá, né? Só que tipo assim, a série não tem como ser 100% igual ao jogo, né? Só vou lá, vou dar tiro, enfim. Cara, se você não entendeu isso no jogo, é óbvio que você não vai entender isso na série. Se você não entendeu isso no jogo, ou você não jogou o jogo, ou você jogou de forma errada, né? Porque o jogo ele não é apenas matar zumbi e fazer missãozinha, né? O jogo ele tem toda uma história e a história de The Last of Us ela é pesada. Primeiro, pior ainda no segundo jogo, né? Ela é mais complexa ainda na questão da parte 2. Então, assim, eu não acho que não tenha levado a lugar nenhum, acho que foi algo, tipo assim, bacana. Gostei do episódio, igual eu falei pra mim, pô, manteve o nível até agora. Não teve ação porque a série e o jogo não é sobre ação, né? É sobre o Joel e a Ellie, é sobre os personagens. Então, assim, a série ela tem uma pegada mais dramática. Se a gente entende isso, fica mais fácil. Fica completamente mais fácil. Então, assim, não é ação o tempo todo, né? O próximo episódio ele vai ter uma ação, o próximo episódio ele é de uma parte do jogo que realmente tem uma ação, mas não é apenas isso, né? Então, assim, pra mim foi bacana, mesmo sendo um episódio mais diferente em relação ao jogo, mas teve muitas coisas do jogo, teve muita coisa pequenas ali do jogo que, tipo, aquece o coração do fã. E pra mim é isso, cara. Pra mim eu gostei do episódio, pra mim foi muito bom. Tô com expectativa do próximo, né? Minha única crítica em relação à série por enquanto é só o horário, às 11 horas. Pra mim é complicado acompanhar, mas tudo bem, né? Já não vai mudar o horário, mas quem sabe nossa segunda temporada de HBO às 10 eu acho que seria o ideal, tá? Fica a dica aí, ó. Mas é isso. E aí, Gabriel, considerações finais em relação ao episódio? Bom, considerações finais, esperar o próximo e vamos ver o que vai vir por aí. Então é isso, se você chegou aqui até agora, pô, não deixou o like ainda? Ajuda a gente, pô. Deixa o like, comenta, compartilha com a galera, beleza? Tamo junto, até semana que vem com mais um Bunker Geek. Valeu, galera!